Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Laraie, 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 estrada de fazer o sonho acontecer. Laraie, 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 dom, 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 laraie, 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 estrada de fazer o sonho acontecer. Olá, amigos do FES. Eu me chamo Luana Almeida, sou trabalhadora do Lar Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Mucugê, Bahia, Chapada Diamantina. E nesta noite eu trouxe para vocês uma canção, A Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo
recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, saúde e paz. É com muita honra e gratidão essa oportunidade de trabalharmos um tema do livro No Mundo Maior, de autoria de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, com o tema No Santuário da Alma. Nesse livro, todos os livros de André Luiz, ele tem uma preocupação de trazer um aprendizado, um esclarecimento para nós encarnados. As vivências nas suas pesquisas e estudo no mundo espiritual, ele tem essa preocupação, esse cuidado de trazer para nós aprendermos com esses esclarecimentos. E nesse particular desse capítulo, ele faz exatamente dessa forma. E o instrutor, que em todos os livros há sempre um instrutor, um espírito mais elevado, neste caso aqui, em particular, é um instrutor, Calderaro, que promete a André Luiz a trazer esclarecimentos sobre os desequilíbrios da alma, reportando a ele de que um caso anterior que eles haviam visto sobre um paralítico tinha complicações maiores, mais aguçadas, com elementos desorganizadores do perispírito e desagregadores do corpo físico. Que o caso em particular que eles iriam analisar, que é o caso de Marcelo, a nossa personagem, que reencarna aqui no planeta na década de 1947, que é a data do livro, que foi psicografado. Então, ele traz essa realidade e Marcelo é esperado em um lar nobre, com uma residência confortável, em que esses pais que vieram antes, né, recebê-lo como seu filho, já havia uma prática do evangelho, inclusive na casa de Marcelo, era o hábito do evangelho no lar, em que equipes espirituais aproveitavam dessa energia, dessas vibrações desta residência, e ao vir fazer socorro aos espíritos que estavam sendo recém-libertos da crosta, aproveitavam, né, essa oportunidade desse local, dessa residência com a luz e um acolhimento benéfico para o êxito nessas atividades socorristas que aconteciam. E Calderaro passa a explicar a André Luiz que o caso de Marcelo já estava numa fase de triunfo, porque Marcelo era um jovem
né, que era bem receptivo às interferências dos fluidos reconfortantes por eles, pela espiritualidade. Já havia passado a fase da perturbação essencial, já tinha sido resolvida, o reajustamento da vida orgânica com novas esperanças, a paz havia regressado em seu organismo, em seu tabernáculo, né? E então já estava numa fase já mais avançada nos procedimentos de renovação, de reorganização das enfermidades que Marcelo estava acometido. Mas ainda continuava de Marcelo as recordações do passado, que são essas reminiscências que, a depender de como nós nos comprometemos em outras encarnações, nós, quando regressamos ao mundo espiritual, nos comprometemos perante o planejamento reencarnatório em debelar aquelas situações das quais nós nos comprometemos. Mas Calderaro continua explicando que essas recordações dessas dores, desses dramas vivenciados no mundo espiritual, trazia para agora, para Marcelo, encarnado nessa época, problemas em torno dos fenômenos epileptoides, que assemelhavam a epilepsia e suas manifestações. Ele era acometido desses fenômenos, dessa enfermidade. Marcelo reencarnou em um lar bem harmônico, né, que já era um lar preparado, que tinha uma experiência do Evangelho, que tinha uma prática do bem, da caridade, e que, verificando essas perturbações de Marcelo, tinham o cuidado de estar sempre trazendo para esse ambiente do bem, da solidariedade, da caridade, da prática do Evangelho, que o harmonizava. E André Luiz nos explica a importância da família, e ele diz que a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Nós vemos também nos livros de Joana de Anjos, como Constelação Familiar, pela psicografia do médium Divaldo Franco, e vários outros que vêm nos alertando da importância da família para os reajustamentos de almas comprometidas, né, que se reagrupam, que se reorganizam nessa célula familiar com objetivos nobres de pacificação, de reorganização, da prática do perdão, do amor, da reconciliação com Deus e com aqueles com os quais nós, em algumas de nossas reencarnações pretéritas, tenhamos contraído algum débito, alguma dor ou sofrimento. E aí ela diz que se 2 ou 3 componentes da família têm a prática do Evangelho, a prática de pensamentos elevados, esses têm essa energia contagia todos aqueles, mesmo que estejam distanciados desse objetivo mais elevado, eles também são beneficiados. Então, não é só uma asepsia na casa, é Jesus que visita a sua casa, a sua família, todos os dias traçados, né, que estão programados o Evangelho. E também as ações que são reflexas da alma emergem de um intrincado túnel de sombras, a depender do que nós armazenamos, né? Quando aqui em outras encarnações, nós, ao invés de construir o bem, tenhamos desorganizado a lei perfeita de Deus. E aí, Calderaro, o instrutor, diz a André Luiz que, da mesma forma que para o mal se assenhorar de um ser leva tempo, não é de uma hora para outra, são aquelas nossas falhas, aquelas nossas quedas, as nossas sintonias de forma mais sombrias, que vão começando a se apoderar de nossas vidas e, às vezes, das nossas ações e das nossas práticas. Assim também, o bem
para se reestruturar novamente naquele ser, leva um tempo, né? Um tempo razoável. E ele diz que a restauração do bem não pode ser, por isso que não pode ser instantânea. Assim, ele também nos explica que ocorre com a doença em relação à saúde, com os desvios com relação ao restabelecimento do equilíbrio. Então, tudo demora um certo tempo, porque nós temos uma urgência em termos de imediato as soluções, mas os processos de melhora, os processos de também nos desorganizarmos, eles não se assentam de uma hora para outra, eles vão vindo aos poucos. E, a depender da nossa vontade, como a gente coordena, como a gente reage a essas ações ou a esses pensamentos, é que eles vão se estabelecendo para o bem ou para o mal. E quando Marcelo é inquirido pelo pai, né, dessa família que o recebeu, se ele estava bem, se estava ainda acontecendo aqueles transtornos do que ele é acometido, ele responde aos pais que não, que estava bem. À medida que ele se aproxima do evangelho, das ações no bem, que restabelece para si pensamentos otimistas, né, de bom ânimo, de esperança, ele sente que o seu ser se acalma e aqueles fenômenos noturnos, geralmente, que era o que ele padecia, né, as perturbações, não tem a frequência que ocorria. E ele tem percebido que, à medida que ele afasta, elas tornam a se acontecerem, né? E é quando ele diz que tem se esforçado no conhecimento das verdades divinas e que a sua vontade é deliberada em mudar esse estado de coisas para se reestruturar. E aí também o Calderaro, o instrutor, salienta que todos os desinteresses em questões de edificação espiritual nos faz desorganizarmos, nos traz perturbações espirituais. E, a depender de qual o grau, nós podemos assemelhar ao que Marcelo está passando nesse particular, nessas fases nocivas que despertava à noite, com membros completamente cansados e doloridos dessas convulsões, né, dos sinais das convulsões que se assemelha a enfermidade das perturbações da doença que ele parece, né? Que ela não é exatamente a epilepsia, mas ela tem os sintomas e todos os reflexos que assemelham a exatamente aqueles distúrbios que os seres portadores dessa enfermidade demonstra, né, padecem. E Calderaro chama mais a atenção também de que Marcelo, durante durante o seu processo de reencarnação, ele teve compromissos com esses familiares de o recebê-lo para essa tarefa de aprendizado. E aí, Calderaro passa a informar a André Luiz quem seja esse jovem Marcelo, para dar exatamente esse quadro de quais foram os seus débitos, né, as suas questões que o trouxeram a esta situação de dor e padecimento, de vulnerabilidade enquanto espírito encarnado. E ele diz que Marcelo é um jovem dócil, que veio, né, que recebe as influenciações dos espíritos superiores de forma generosa, de forma receptiva, de forma dócil e também
ele compreende o porquê dessa necessidade da assistência. Ele tem uma consciência de que ele precisa passar por esses processos de aprendizado, de compromissos com o bem, porque o reflexo, inclusive, é de imediato durante esse processo dele no corpo físico, de dormir bem, de não ser acometido por essas questões, né? E Calderaro acentua que a vontade é um determinante para o ser. Para Marcelo, a vontade de mudar o padrão vibratório, de mudar as suas ações aqui no mundo físico, é primordial para os resultados exitosos que ele tem recebido. Marcelo tem vivido, aí ele vai reportar a Marcelo antes dessa encarnação presente como Marcelo, como ele foi anteriormente. Que é no pretérito, ele viveu em paixões, em excesso de autoridade, porque Marcelo, ou antes, em outra encarnação, era uma pessoa que desenvolveu muito o intelecto e ele se concentrou nessa parte apenas, né? E como teve vários títulos honoríficos, várias ascensões na ciência, no mundo da intelectualidade. Então, ele voltou muito para essa área e esqueceu, menosprezou a área do sentir e a área da moral. Tanto que ele jamais desceu do seu pedestal de sumidade para auxiliar ou socorrer aqueles que estavam em situação de precisar de um conforto, de um socorro. E aí ele foi se esquecendo desse outro lado da vida e quando se encontrou na erraticidade, quando foi para a colheita da seara, ele verificou que havia plantados muitas dores. E essas dores estavam agora, esses irmãos que foram menosprezados, foram de alguma forma vilipendiados, sentiram, André Luiz não fala com todas as letras, mas que de alguma forma foram impingidos dores e sofrimentos e descasos, quando chegaram no mundo espiritual e quando também Marcelo, em outra encarnação, passou para o plano espiritual, sentindo todo o poder da dor que esses espíritos que eram suas vítimas transformaram em seus cobradores, seus carrascos. Por quê? Sentia no direito da justiça equivocada, a justiça vulgar, de que acha pelo um equívoco, nós às vezes acreditamos que temos o direito de exigir a justiça para aquele que nos impingiu algum tipo de dor. E aí, às vezes, nós nos alvoramos no direito de cobrar com a mesma moeda, fazer aquele ser passar pelas mesmas dores. Essa é uma justiça equivocada e vulgar, porque a justiça divina, ela é educadora, ela traz para cada um de nós, que temos as leis divinas em nossas consciências, a verdadeira forma de nos redimir com o outro, com a lei e com o cosmo, através de ações positivas. Então, nós precisamos ressarcir com aquele através do amor, da compreensão, da compaixão. E, às vezes, passando pelos dissabores que nós o fizemos, porque o exemplo e a vivência é o melhor ensinamento. E ocorreu com Marcelo dessa forma. Aquelas suas vítimas, no mundo espiritual, lhe impingiram todo tipo de dor. Então, essas vítimas, esses inimigos, eram uma massa compacta que o fizeram gritar de dor e passar por muitos percalços, por muitas vicissitudes, por muitas dores, e passar por anos a fios
sobre os seus julgos, né? Que todas essas implicações que foram causadas por esses que se sentiram prejudicados, né, por Marcelo em outras encarnações, chegaram a impingir essas dores que viciaram o seu perispírito, né? As conformações, os desequilíbrios, porque ele tinha um remorso na sua consciência culpada de que realmente ele não havia construído um caminho de luz, um caminho de caridade, de amor, de compreensão com aqueles mais necessitados, enquanto trajetava com a sua trajetória no mundo físico. Mas ele também teve o desejo do bem, porque teve outras reencarnações, e nós sabemos que as reencarnações são solidárias. O que eu conquisto, o que eu destruo, todas elas ficam armazenadas em minha consciência, ou para o bem ou para o mal. Então, Marcelo também tinha almas, espíritos que tinha por ele um afeto, que empenhavam para que ele tivesse êxito naquele processo que ele estava vivendo. No entanto, eles não podiam intervir porque está no livre-arbítrio de cada um de nós. É preciso que nós façamos esse movimento de dentro para fora. Então, só Marcelo poderia fazer essa vontade deliberada de mudar, de sair daquele mundo de dor. E aí Marcelo, em plena sombra de consciência, chora, roga penitência por anos a fios, até que os elementos intercessórios, esses espíritos que também tiveram com ele um afeto, né? Conseguiu, quando ele já tinha bebido todo o fel da sua taça de sofrimento que precisaria passar, porque foi quando ele acordou a sua consciência para um outro plano. O tempo que foi auxiliado, porque os remorsos anteriormente estavam fustigando ele, a sua consciência. E nós sabemos que que o ponto de sintonia do remorso é entre o devedor e o credor. Nós nos ligamos àquele ser que nós causamos alguma dor. Se nós não sairmos dessa sintonia, nós ficamos ali naquela energia, naquela vibração que, ao invés de nos auxiliar a renovar para corrigirmos, nós terminamos nos desorganizando de tal modo que a nossa consciência de culpa nos limita, que não nos dá oportunidade de sair dessa situação viciosa. Por isso que ele passou longos anos, logo após ter atravessado o pórtico do túmulo, ele passou longos anos no sofrimento, sendo cobrado de todas as formas por esses seres que se achavam as suas vítimas e que passaram pelo sofrimento. Então, André Luiz nos informa, acrescentando o seguinte, que o fenômeno epileptoide, muito raramente, ocorre por meras alterações no encéfalo, como as que procedem de golpes na cabeça. E aí o instrutor Calderaro traz uma outra elucidação. Ele nos diz, geralmente as enfermidades da alma independem do corpo físico, porque elas estão registradas no nosso perispírito como uma cicatriz para ser cuidada, restaurada, renovada para ser curada, né? A depender das nossas práticas, do nosso comprometimento com o Evangelho, com a renovação, com um roteiro novo de vida. E aí, Calderaro continua, é geralmente uma enfermidade da alma, independe do corpo físico, e registra nele os seus reflexos. Em tempos passados, a razão admitia o paraíso e o purgatório, né?
na nossa história da humanidade, a gente tem esse conhecimento. E como umas simples regiões exteriores, né, que a gente podia ter estar entre um lado e o outro. Ocorre que o céu e o inferno, em essência, são estados conscienciais da alma. Se alguém agiu contra a lei, vê dentro de si mesmo, que é onde estão as leis de Deus, os processos de que nós nos desorganizamos, e esses processos retificadores também têm um tempo que seja necessário para ser depurados, para ser transmudados. Ante a realidade, nós somos compelidos a concluir que há múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo físico e outros inúmeros desvios para os da alma. Porque muitos têm um reflexo no corpo físico. Então, nós sabemos que tem enfermidades para ambos, né? Que são reflexos. O instrutor Calderaro apontou para Marcelo e continuou com as informações. Marcelo, nós lembremos que é a nossa personagem do capítulo 8 que nós estamos estudando, né? Refletindo sobre os seus exemplos, que é um reflexo para as nossas vidas, né? Mesmo sendo em 1947, André Luiz traz lições, roteiros de questões de que esses espíritos que já vivenciaram no mundo físico e que hoje se encontram na erraticidade, no plano espiritual e que vem passando por essas dores. O instrutor Calderaro apontou então para Marcelo e disse: pouco a pouco esgotou para ele todas as substâncias do cálice de amargura de suas provas. Longos anos de desequilíbrio ele passou, e em que as vítimas, que tinham se tornado algozes, né, agora estavam causando nele essas convulsões, através de choques e padecimentos, para ele lembrar qual a dor que ele o causou. Então, eram dores inenarráveis que Marcelo estava passando. E quando os horizontes internos possibilitou que ele fizesse essa mudança de estado mental e vibracional, o irmão, né, esses irmãos que nos socorrem, nossos anjos guardiães, esses irmãos que estão num estado mais elevado do que nós e que faz é como se validasse as nossas reencarnações, fizeram para Marcelo esse benefício. E ele, dessas outras encarnações pretéritas, também angariou bens com alguns outros instrutores, orientadores, e tinha um sábio orientador espiritual a quem se liga a ele desde remoto passado, que é quem lhe dá essas oportunidades, né? O socorre. Foi socorrido e amparado, indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, e aí foi informado que já estavam no plano físico, reencarnadas, onde ele seria conduzido como seus filhos. Um lar harmônico, um lar estável, nobre, com valores edificantes, que iria ser essa escola, né, que é a família, para socorrê-lo e auxiliá-lo nas suas novas empreitadas, nos seus novos compromissos no bem, para se reequilibrar. Suplicou a reencarnação e prometeu aceitar compromissos de recurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, não só com o bem, mas também colocando para a evolução aqueles inimigos de outrora, e conseguir a dádiva do apoio de um abnegado mentor, que é o instrutor, e esse espírito sábio que tinha vínculos com ele de passado.
tornou a esfera carnal como Marcelo, reiniciou o aprendizado. Ultimamente, ele tem com os braços mais carinhosos, né? Ele está vinculado nesse curso de existências com um propósito delimitado de divulgar o evangelho e a prática do bem. Então, essas bênçãos recebidas desde os tenros anos, né, proporcionou a ele já um reajustamento de preciosas qualidades, já na sua infância, um equilíbrio com qualidades morais, com o afeto, com a bondade. Então, ele se torna já um menino dócil, terno, com comportamentos educados, gentis. Passou em uma infância tranquila, embora continuasse vendo e sendo espreitados por esses antigos perseguidores do invisível. Porque quando a gente reencarna, nós, às vezes, essa indumentária física nos esconde temporariamente, né? E nesse caso de Marcelo foi o que aconteceu, mas os espíritos que estavam ainda, continuavam como os cobradores dele, estavam espreitando uma possibilidade de quando, numa fragilidade, ele caísse, e eles sintonizam, né? Nós sabemos disso. Não se achava ainda atraídos por aquele tipo de energia, em virtude dos serviços regeneradores de sua família que ele estava submetido. Mas a tropa de alguns dos adversários, nos minutos parcial do desprendimento do corpo, quando ele entrava em sono, né? Ele se desprendia do corpo físico e, às vezes, sofria essas amargas recordações do passado e era acometido por esses fenômenos semelhante à epilepsia, que era todos esses distúrbios que o desorganizava. Né? Mas com a vigilância dos pais, com o amparo dos benfeitores invisíveis, era um trabalho que ia minimizando, diminuindo a ingerência dessas almas tão ainda perturbadas e infelizes. Logo que consolidou a posse do patrimônio físico, porque quando a gente reencarna até uns 7 anos, nós ainda temos uma participação, uma percepção do mundo extrafísico, do mundo espiritual, muito maior. Por isso que a gente, às vezes, conversa com nossos amiguinhos invisíveis, porque nós ainda temos uma ligação muito mais direta, muito mais perceptível. E quando ultrapassamos os 14 anos, que é quando fixamos a nossa organização perispiritual, como é o caso de Marcelo, se identifica com o invólucro fisiológico, ele passa a rememorar fenômenos vividos e que lhe surgiram nas chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade, porque ele já estava no domínio do seu vaso físico, né? E aí essas entidades tinham mais condições de impingir esse tipo de acometimento, porque quando ele se desdobrava no sono, era a hora deles chegarem a perseguir, apesar de toda a sustentação no plano espiritual. Mas é necessário esse retorno, essa mudança interna, para que nós não façamos essas ligações. E imediatamente ele entrava com os antídotos, mas Marcelo já tinha recebido essas orientações, então ele já tinha a sua consciência desperta para uma espiritualidade superior. Então ele utilizava o antídoto para essas enfermidades. E qual era? Na parte frontal era do cérebro, onde está a região mais alta, onde a nossa personalidade pode estar vinculada com a oração, e a oração fazia essa asepsia, essa proteção em torno dele e nos seus pensamentos, a sua sintonia elevava. Então, os entendimentos fraternos, a prática do bem pela espiritualidade, os pensamentos positivos, o bom ânimo, a esperança, então, e
os passos, todo o procedimento que era feito pela espiritualidade. Então, ele estava munido dessas ferramentas que o possibilitava sair desses transtornos com a facilidade maior e eles não serem de um grau tão elevado. Imediatamente, e dessa forma ele limitou a desarmonia, né, com esse procedimento, com essas profilaxias, ele evitou a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular pela oração, pelos pensamentos positivos, pela ligação com Deus, pela vontade deliberada em fazer o bem e mudar o seu roteiro de vida. Então, todas essas questões reconquistou o seu próprio equilíbrio diário, fazia com que ele traçasse uma sintonia, uma harmonização nos seus centros de forças, né? Em todo o seu perispírito, em todo o seu ser orgânico também, que é um reflexo, mobilizando as armas da vontade. Recebeu valiosas colaborações na esfera espiritual, com esforço construtivo no bem, recebendo as lutas com serenidade, com paciência, aquela questão de que a gente fala, não revolta com as coisas que te acontecem, porque elas têm uma razão de ser. Nenhum de nós somos aqui injustiçados. Há injustiças no mundo físico, que é um mundo imperfeito, mas não há nenhum de nós injustiçados, porque nós sabemos do nosso pretérito, né? Então, há alguma razão. Não quer dizer que você não vá à justiça dos homens imperfeitos pedir se o seu direito foi vilipendiado, mas não nos achemos os injustiçados e os pobres e nos vitimizando, porque não é esse o processo reeducativo. Então, ele recebeu essas valiosas colaborações, instalava em si valores e qualidades que era assim como era dispensado como uma terapêutica dos hipnóticos ou dos choques. Então, ele não era preciso passar por esses procedimentos que, à época, eram utilizados, mas que provocavam estados anormais no organismo perispirídico. Calderaro nos orienta, nos esclarece que os tratamentos terapêuticos de hipnóticos ou de choques provocavam um estado de anormalidade no organismo perispirídico. Quase sempre, nada consegue, né, da restauração total da cura, senão, e ele aponta que se não deslocar os males sem os combater na sua origem. Ele alerta de que cuida e que trata das consequências e não da causa profunda, do núcleo das nossas problemáticas enquanto espíritos imperfeitos, que às vezes viemos com essas enfermidades necessárias a serem, né, trabalhadas. O caso de Marcelo oferece elementos e os meios para perceber que vem sendo o médico de si mesmo. Única forma de encontrar a própria cura. Ele identificou quais são os seus problemas, quais foram os seus compromissos de passado que trouxeram essa enfermidade com essa sintomática e utilizou a profilaxia das orientações espirituais com uma vida voltada para o evangelho, para pensamentos positivos, para a prática do bem, da caridade, do evangelho, do culto do evangelho no lar, todos instrumentos que evitava essa enfermidade com mais celeridade, com grau mais profundo. Quando Marcelo despediu-se dos pais para se recolher no leito, e aí ele adormeceu, ele se desprendeu, a emancipação, né, do espírito, e encontrou ele saiu do vaso físico, né, do seu corpo, do veículo denso, né, ficou lá adormecido e afrouxaram os laços e a alma emancipou-se para encontrar, né, com o Calderário
Calderaro e André Luiz, que foi apresentado, porque André Luiz não o conhecia. Foi apresentado, era um caso que nós vimos que Calderaro está apresentando a André Luiz para ele perceber sobre essas questões dos desequilíbrios da alma. Aí o jovem Marcelo, André Luiz, reporta para a gente que quando Marcelo em espírito encontrou com eles na erradicidade, demonstrou uma percepção e uma lucidez no tratar, inquiriu como era o nosso lar, né, que é a colônia que André Luiz está. Então, ele perguntou as informações, como era o trabalho edificante, de uma forma bem lúcida, com inteira compreensão daquele universo em que ele estava, na esfera espiritual. Só que quando, nesse interim, conversando com André Luiz e Calderaro, ele avistou dois vultos, quer dizer, duas entidades meio sombrias que vinham cautelosamente aproximando do grupo em que ele estava. Ele percebeu aqueles espíritos assim com sinais meio sombrios, mas que eram transeuntes, que estavam passando. Mas ele foi se acometido de um medo tão terrível e perdeu a calma e foi tocado no seu íntimo por essas perturbações e ele, de repente, empalideceu. Quer dizer, o espírito, André Luiz estava verificando que aquela conformação, né, ele percebeu que Marcelo entrou em um verdadeiro pânico, né, e aí, de repente, ele se descontrolou e voltou imediatamente para o quarto, onde estava o seu corpo físico em repouso. Porque as suas ideias, e eles acompanhando tanto Calderaro como André Luiz, e percebeu que as ideias no cérebro de Marcelo estavam se convulsionando. O seu perispírito, ele não conseguia ouvir com tranquilidade o chamado de André Luiz e nem de Calderaro, quando, procurando tranquilizá-los, quando rapidamente eles verificaram que Marcelo tinha retornado ao corpo físico e quis detê-lo, André Luiz, mas Calderaro mandou aguardar um tempo, deixasse, e começou a ministrar passes, fluidos, balsâmicos para harmonizar, para a harmonização dele, e explicou a André Luiz qual foi este fenômeno. Ele diz que a simples aproximação dos inimigos do passado alterou de tal forma as condições mentais de Marcelo que o medo e o receio o paralisou. Ele não conseguia mais se harmonizar como estava com aquela equipe, André Luiz e Calderaro. O medo fez essa reação. Todas as situações dolorosas que ele tinha vivido no mundo, no umbral, né, esses mundos inferiores, veio à tona na sua mente, na sua consciência culpada ainda, né, daquelas reminiscências que ele estava passando por um processo de tratamento, mas elas ainda não estavam totalmente dominadas. Elas estavam sendo controladas com o passo a passo do exercício da tarefa no bem. E buscando o corpo físico como se fosse um socorro, um refúgio, né? Ele saiu daquela tempestade iminente, porque ele acreditava que aqueles dois vultos eram aqueles seres que o perseguiam num passado não muito distante. Então, os espíritos transviados, que estavam na erradicidade, bateram em retirada, porque eram meros transeuntes, como acontece conosco na rua, né, que as pessoas passam por nós. Era só isso, né? Mas ele tinha consciência de culpa e achou que eram aqueles que estavam em sua perseguição, no seu encalço. E aí, o ataque diminuiu, porque ele retornou ao corpo físico, os distúrbios foram cessando, eles estavam protegidos
e Calderaro passa a informar. O cérebro, que havia diminuído a luz no centro do centro endócrino, empalideceu, persistindo apenas a epífise a emitir raios normais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo, as zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, estavam bombardeando a colmeia de células do córtex, atingindo as regiões das células motoras, inclusive o da fala, jazia totalmente desorganizados e inermes. Por isso que os movimentos, geralmente as manifestações dos epiléticos, eles perdem um pouco o controle motor, né? Fica todo desorganizado. Além do centro da fala e todos esses processos de desequilíbrios internos. Esses raios normais penetravam as camadas mais profundas e atingindo o cérebro, a perturbação nas zonas do equilíbrio e desorganizando a tensão muscular, determinava estranhas transformações nos neurônios e emergiam num sistema cinzento anulação de atividade das fibras. Via-se totalmente anulado o delicado aparelho encefálico. Então, todas essas desorganizações é o que nós nos causamos com as nossas sintonias, né, acostumadas. As zonas motoras, açoitadas por faíscas mentais, perdiam a ordem e a disciplina. Entretanto, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia e justaposto a Marcelo em corpo físico, com as mesmas dores e aquelas mesmas formas desorganizadas, refletindo no seu corpo físico, na sua forma encarnada, né? Que é a inconsciência orgânica do corpo presa às convulsões, que constrangia a alma. Isso é uma reflexão de André Luiz. Após um detido exame, André Luiz faz uma pergunta a Calderaro. Como explicar essa ocorrência se Marcelo estava protegido sobre a guarda deles, entidades de um nível organizacional e emocional e energético mais desenvolvido, mais superior do que os seus inimigos. Então, ele estava protegido e não estava sobre a autoridade dos seus perseguidores. Não, se aquelas almas, por um acaso, fossem as almas que realmente ele tinha esses débitos, esses compromissos, e fossem aqueles que a perseguissem, eles não teriam como atacar naquele momento, porque toda aquela vibração o protegia. E é quando o Calderaro diz, as zonas quando o Calderaro fala, afinal de contas, que essa perturbação de Marcelo em ação do socorro magnético, que interferia no seu reequilíbrio, recomendava-se aguardar por alguns instantes. E aí ele falou que a desarmonia envolvendo o campo mental com as emissões do fluido balsâmico, que ele estava colocando, né, emitindo para Marcelo, estava acalmando. O desastre não tinha chegado a se concretizar como um todo, não finalizou o processo de convulsões, de desorganização completa de todos os seus centros nervosos, mas ali foi um começo. Mas Marcelo aquietou-se, refere-se à sua atividade cerebral, foi se normalizando com essas emissões fluídicas, medicamentosas, qual uma praça em tumulto, que depois fica completamente descongestionada. Então, tudo foi serenando, se acalmando, se organizando, né? E aí as células nervosas retornaram às suas tarefas, às suas atividades do cotidiano, das suas normalidades, né? As vias do tráfego, o sistema endócrino regressou sua regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os sistemas costumeiros, todo o seu ser passou novamente a funcionar na regularidade perfeita como Deus nos cria. Em consequência de tais desvios e desequilíbrios, e
a alma expôs a dominação das antigas vítimas. Quando ele viu, o medo, o receio, o tomou de tal forma que deixou ele inerte, né? Saiu do seu centro de equilíbrio e o perturbou de tal modo que ele oscilou, né? Que qualquer um de nós estamos suscetíveis a esses fracassos, né? Às vezes a gente cai, às vezes uma fragilidade nos acomete e nos desestrutura. Mas não quer dizer que todo aquele processo de renovação, de investimento no bem, tenha sido ceifado. Não, são as quedas, são as vitórias, as derrotas, mais vitórias. É o processo de aprendizado, de renovação. Então, ele desarranjou o perispírito, enfermando por muito tempo, sustentado pelo socorro de um instrutor. Então, ele intercedeu e renasceu com essa calma. E aí a gente vê que os choques, deixa eu olhar aqui choques psíquicos que ele passou a perguntar se era necessário. Então, a reaproximação de velhos desafetos desorganizou e foram relembradas como uma memória, nós sabemos que as células têm memórias, as cicatrizes do corpo físico e aquelas que estavam registradas no perispírito. Foi uma reaproximação desses velhos desafetos. Marcelo, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeitou-se a esses violentos choques psíquicos que o desequilibrou, com aquelas emoções lhe alucinaram, afastando-se da necessária harmonia. Por isso que a importância da gente cuidar, né? Estar atento, orar e vigiar. A mente desorganizada, o leme da organização perispiritual e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhes são peculiares nos movimentos desorganizados. Quando nós deixamos ser influenciados em verdade, por causa da nossa consciência de culpa, nós estabelecemos essa sintonia, essa ligação com aqueles que nos espreitam, porque aguarda exatamente uma fragilidade nossa para aproveitar e fazer essas cobranças, né? E de nos atormentarmos. Essas energias passam a se atritar e emitirem radiações de baixa frequência, próxima que se atingiram no pensamento alucinado de suas vítimas. Aí é quando a gente sintoniza com um outro padrão, né? Se eu tive medo, fiquei com receio daqueles verdugos, eu baixo a minha vibração energética, sintonizo com aqueles que estão me aguardando, espreitando a oportunidade de me atacar. E, assim, atacar, no caso, em questão, Marcelo. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, apoderando-se dos centros corticais, perturbam-se a sede da memória e da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e de inúmeras outras sedes do governo de vários outros estímulos, né? Que ele dá aqui uma relação daqueles mais frequentes nessa desorganização em tela que nós estamos aqui discutindo. André Luiz compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria, sem as noções do espírito. Aqui ele não está falando, porque às vezes a gente numa leitura mais assodada, assim, acha que ele está falando contra a psiquiatria, os tratamentos e todos os procedimentos. Não é isso. O que ele está chamando a atenção e que hoje grandes correntes da medicina, da psiquiatria, vêm estudando e tendo um outro olhar sobre a alma, sobre o espírito na carne, né? Não só todas as suas histórias
e os seus traumas que você traz de passado, de suas vivências, de seus históricos familiares, de seus conflitos existenciais, das suas dores, não apenas físico e mental, mas também do espírito. E o que André Luiz fala é exatamente isso, que fica impossível a psiquiatria só tratar, curar um ser com essas problemáticas da mente, só apenas com a noção, sem a noção do espírito, só apenas com a noção da matéria. E aí ele lembrou daquelas lutas seculares entre os fisiologistas, que só estudavam o corpo, e versus aos psicologistas, que só estudavam a psique, disputando qual a norma de socorro para os alienados mentais. E aí ele, nessa lembrança, nessa reflexão, ele traz para a gente Franz Mesmer, que foi o grande magnetizador, né, que estudou, foi um dos primeiros movimentos para os fenômenos da paranormalidade, Jean-Martin Charcot, que foi também um médico e cientista, e alcançou uma fama na psiquiatria e na neurologia, um dos maiores clínicos e professores de medicina que adotou a hipnose e os tratamentos de choques com correntes elétricas para submeter esses pacientes acometidos das várias enfermidades mentais. Nós, às vezes, tem o palestrante Alberto Almeida, também Divaldo, fala sobre essa questão, Flávio Santos fala com mais propriedade sobre essas questões das enfermidades da mente, né, todas essas, e os seus sintomas e as suas profilaxias. Então, ele fala quais são as formas, né? E fala também, e Alberto Almeida fala a questão de que os choques têm uma certa resistência, porque, principalmente entre nós, entre os brasileiros, ele fala que tem uma carga de uma memória negativa, porque foi utilizados os choques como uma forma de um procedimento de tirar interrogatórios, de tirar aquelas informações num procedimento político que trouxe dores. Então, tem certos receios, né, por essas questões. Mas aqui André Luiz não fala como uma coisa contrária. Ele fala de que tem que se pensar também do outro lado, né, do espírito. É indispensável penetrar na alma, devassar, descobrir o cerne, o âmago da personalidade, melhorando os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes. São os recursos do médico divino, o médico das almas, que é Jesus Cristo, né? E os fisiologistas farão sempre muito mais. Aí é que André Luiz diz que ajudam bastante, inclusive passam com as disfunções das células e imbuídos no propósito de trazer para esses seres a cura, intervêm com sobre a origem das perturbações. E o caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide. Isso para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala por gradação demasiado complexa. Né? Aí ele confirma a teoria dos reflexos condicionados, que a gente lembra de Pavlov, que fez aquela experiência com cachorros, que ele dava comida, ele apitava e botava lá a ração, né, a comida. Aí depois ele apitava, fez esse movimento várias vezes, depois ele apitava e não colocava e o animal salivava. Né? Então, são os reflexos condicionados. E André Luiz chama a atenção dos nossos reflexos condicionados e dá o exemplo. Aplicando exclusivamente a Marcelo. Temos milhões de pessoas irracíveis, que são esses irritáveis por qualquer coisa, né? Tem o hábito de se irritar pelas coisas mais banais, mais supérfluas, qualquer coisa lhe tirou o ar. Sair da minha tranquilidade. Essas questões criam hábitos
e são reflexos. E como nós falamos que as células têm memória, fica gravado. Então, você vicia os seus centros nervosos fundamentais com hábitos repetitivos de dor, de irracionais, de atitudes irracionais, de atitudes de ódio, de rancor. São questões que elas vão se acumulando e se transformam nesses hábitos e acometem os nossos centros nervosos pelo excesso da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores de pequeno mal, em dementes precoces ou neurastêmicos, mal-humorados, de tipos diferentes e variados, ou doentes com franjas epiléticas. É o que ele retrata, que andam por aí tomando remédios submetidos a hipoglicemia insulínica ou metazol. Se forem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida, lhes seria tratamentos mais eficientes e adequados, pois a regeneração seria substancial, porque seria não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você ia identificar suas causas e iria aos poucos deliberando a mudança de atitude e a mudança desses hábitos e dessas enfermidades. Calderaro diz que esses enunciados dessas verdades não está subestimando o esforço dos psiquiatras, tão abnegados que consomem a existência e dedicação nas pesquisas e no enfrentamento dessas causas com seus pacientes e da dedicação dos seus semelhantes, nem avançando em afirmações de que todas as doenças, sem exceção, possam ser dispensadas ao concurso de choques renovadores, tão necessários a muita gente, como uma ducha para aqueles nervos empoeirados que estão inertes, sem nenhuma vontade de fazer algo, que está ali parado, né? Ele fala também dessa possibilidade. Então, a gente vê que em 1947 o olhar era renovador, que a espiritualidade traz para os nossos a nossa percepção e aprendizado da realidade de cada um, das nossas vivências. Então, eles desejam apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode dar vigor à sua própria alma e ser o médico de si mesmo, lembrando que essas perturbações, estão registradas na justiça universal, que é indispensável, está dentro de nós. E que esses golpes verbalísticos da psicanálise não conseguem curar, porque o socorro está na força da fraternidade e do amor. E Marcelo, quando ele retorna a percepção, se acalma, ele novamente se desprende e vai novamente ao encontro de Calderaro e André Luiz. E ele, carinhosamente, todo constrangido, pergunta a Calderaro se ele fracassou, se ele caiu. E Calderaro responde que não, que foi apenas uma queda momentânea, né? E ele está ainda num processo de tratamento. E não podemos esquecer a realidade de nós, quando estamos na carne, estamos suscetíveis a todas essas vicissitudes do mundo físico, os seus encantamentos, as suas ilusões, que é exatamente para nos provarmos e também passarmos pelas nossas expiações, se for o caso. Então, o esforço dele, Calderaro diz, é admirável. Entretanto, há de aguardar a contribuição do tempo. É porque nós temos uma urgência nas respostas. Nós queremos a cura imediata, nós queremos que a dor passe, que aquela enfermidade cesse de imediato, que aquele remédio seja um remédio que consiga tirar de uma hora para outra os nossos sintomas, as nossas enfermidades, os nossos compromissos, sem refletir que essas questões, essas agulhas, essas dores que nos espetam a alma são de várias encarnações e levaram tempo. E o que é o tempo diante de espíritos imortais?
Então, nós precisamos saber que, é quando o Calderaro diz a André Luiz, tanto a André Luiz como a Marcelo, de que ele não tem nada para agradecer a ele, que todos temos um Criador divino que é Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Já lhe ouvi falar sobre a palavra divina e que nós trabalhamos para Jesus, com Ele, por Ele e para o reino de Deus, né, com Cristo. Nós somos trabalhadores com Jesus, curando os nossos males para sempre. Quando nós entendemos essa verdade, nós trabalharemos as nossas dores com maior resignação, com mais otimismo, com bom ânimo, com paciência, com coragem, com deliberação em fazermos aquela famosa e que todo tempo está nos chamando da reforma íntima. E agora é um período, né, de que nós estamos mais acometidos em casa, com os nossos familiares e também um mergulho interno em cada um. Talvez seja a hora de exatamente fazermos essa reflexão para o bem das nossas próprias existências e nossas escolhas. Muito obrigada, boa noite a todos.